1 Reis, capítulo 17, versículo 13, vai dizer assim: Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que dissesse, mas faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa por muitos dias. Por muitas vezes é fácil. Quando vemos alguém que nos pede, talvez, um prato de alimento, quando nos pede uma ajuda, e nós o fazemos, mas quando está sobrando, quando tem em abundância, é fácil, qualquer um pode fazer isso. Mas quando o último recurso que temos, que depois daquilo não sabemos o que fazer. Sabe, queridos, é fácil você tirar do que sobra. O difícil é, por muitas vezes, você tirar o último que você tem para oferecer a alguém. A palavra de Deus vai dizer assim que quando fazemos a alguém, estamos fazendo a Ele. Quando atendemos o aflito, o necessitado, alguém que precisa, que necessita, é como dar a Deus. Nesse caso, quem o pedia era o profeta. O profeta naquela época era alguém que era respeitado, era por muitas vezes até mesmo temido. Nos dias de hoje, quando se fala em profeta, se fala de alguém que profetiza carro, casa, bens financeiros, cura, coisas que nos beneficiam. Mas realmente, profeta, ele fala aquilo que Deus manda, seja bênção, seja para chamar atenção, seja para independente. Ele tem que fazer aquilo que Deus manda ele fazer, e não aquilo que ele deseja fazer. O profeta Elias, ele tinha tanta intimidade com Deus, ele tinha tanta certeza que Deus faria aquilo que ele pedisse, tanta convicção, que ele não pensava, mas se Deus fizesse, eu ia falar para ela, mas será? Não. Elias, ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele sabia que se ele liberasse uma palavra, ela se cumpriria, porque Deus, ele vela para cumprir. A prova mais viva é quando ele disse que não ia chover.
E por muito tempo a chuva não desceu. Quando ele disse, quando ele propôs ali para Acabe e Jezabel que fizessem altares, ele faria o Deus verdadeiro, do outro lado eles fariam aos deuses. Ele tinha tanta certeza que ao clamar, que ao pedir, Deus sim faria com que aquele holocausto fosse consumido. A certeza era tanta que ele não só colocou ali o sacrifício, mas regou de água. A água estava escassa, mas ele tinha tanta certeza de que isso aconteceria que ele não pensou duas vezes. E ele sabia que depois de provado que o único Deus era o Deus que ele servia, ele sabia que quando o povo se voltasse novamente a crer que Deus é o único Senhor, ele sabia que Deus ia prover a chuva. Por muitas vezes, nós reclamamos da situação, nós nos preocupamos de como as coisas vão indo, mas por muitas vezes não usamos a ferramenta que Deus nos deu. É fácil você olhar para a vida do outro e falar assim, eu profetizo, na tua vida vai acontecer isso, 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 isso. Aí tu vira as costas, tu fala, nossa, mas que pessoa de Deus profetizou e aconteceu na minha vida. Aí você olha a vida dessa pessoa, aí você pensa assim, nossa, deve ter uma vida muito abençoada, porque se ele profetiza assim na minha vida, imagina na dele. Ah, queridos, sabe aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau? É fácil, quando profetizamos na vida dos outros, que vai acontecer. Agora, difícil é fazer isso na nossa vida. Olhar para uma situação difícil na nossa vida e ver, saber que Deus pode mudar aquela situação. Mas por muitas vezes não se damos o trabalho de profetizar que Deus pode mudar, profetizar a mudança. Fazemos como Moisés, diante do Mar Vermelho. Deus já tinha dado o cajado, Deus já tinha dado a unção, Deus já tinha dado as armas, as ferramentas que ele precisaria. Deus já tinha mostrado sinais, prodígios, maravilhas lá no Egito. E ele continuava clamando, pedindo por socorro. Deus olhou para ele e disse assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Mas diante dessa promessa de Deus, dessa ordem do Senhor, mesmo com o povo murmurando, com o mar à frente, ele disse, vamos marchar. Essa mulher, essa viúva, talvez ela estava totalmente sem esperança. Na mente dela, assim como ela disse para o profeta, tenho só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer.
com certeza ela já tinha ouvido falar do que Deus podia fazer. Ela sabia que Deus tinha poder, que Deus tem poder para fazer. Mas quando estamos num momento tão difícil, parece que tudo vai acabar. Parece que é o nosso fim. É aonde Deus chega com a resposta. Se há clamor, se há coração sincero, também há resposta. Quando o profeta falou para aquela mulher, vai e faz para mim primeiro. Eu imagino que na cabeça dela ela pensou assim, já ia morrer mesmo? O que eu tenho a perder? Só vai, no último dos casos, vamos morrer antes. Isso é bom? Porque estamos sofrendo? Mas no melhor dos casos, vai acontecer o que ele falou. O que eu tenho a perder? Tem muitas pessoas que continuam sofrendo, porque só conseguem ver o lado da dúvida. Deus já liberou a palavra. Deus já mandou entrar pela porta. Deus já deu todos os sinais que pediu. Já mostrou o caminho. Já deu as ferramentas. Mas continua reclamando da situação. Queridos, Deus não vai descer aqui na terra e fazer aquilo que nós temos que fazer. Tudo que foi criado, tudo que existe, foi criado através da palavra. Ele simplesmente disse, haja. Haja e aconteceu. Esse universo que podemos ver é fruto de uma palavra. Mas não é qualquer palavra. Palavra vindo da boca de Deus. E o mesmo Deus que liberou palavra para que o universo existisse e tudo que nele há, é o mesmo Deus que está dizendo para você hoje, usa aquilo que eu te dei. Ah, mas é tão pouquinho, mas o que eu tenho aqui não... Deus é Deus de multiplicação. O pouco para Deus se torna muito. Quando os discípulos ali, com Jesus no sermão, não só uma vez, mas quando Jesus disse assim, vamos alimentar essa multidão. Os discípulos olharam e falaram assim, mas Jesus, são muitos. Como poderíamos alimentar essa multidão? Mesmo que, vamos falar nas nossas palavras, alcançasse alguma coisa aberta agora para comprar, quanto dinheiro precisaríamos para alimentar essa multidão? Por muitas vezes andamos do lado do dono do milagre. Por muitas vezes andamos com Jesus todos os dias, vendo milagres, vendo sinais, vendo tudo que Deus já fez. E olhamos para ele e dizemos assim, mas Jesus, é impossível. Sim, é impossível para nós. Querido, você está andando com o dono do milagre. E você está dizendo que não tem solução na tua situação. O que poderia ser impossível para Deus? Por que você não para de reclamar, de duvidar, de dizer que não vai dar certo? Se o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, ficasse ali parado, não é possível. Como que nós não vamos nadar até lá?
Eles viram o que Deus fez, tirando eles com mão forte do Egito. Como Deus protegeu os seus primogênitos. Como Deus vingou eles. Como Deus tratou com Faraó por conta deles. Mas mesmo assim, blasfemaram contra Deus, contra Moisés. Basta uma palavra do nosso mestre e tudo se faz. Se essa mulher, ela não obedecesse o que o profeta falou para ela, talvez essa história não estaria aqui. Quando Deus mandou Elias vir para a casa dela, preparei uma viúva que vai te sustentar. Você acha que Deus ele não poderia levar? Ele sustentou com corvos. Corvos traziam pão para ele se alimentar. Todos os dias. Tinha água do ribeiro. E Deus fez secar. Eliminou quando chegou o tempo. Se esse Deus que tratou Elias o tempo todo, escondido, para que não fosse morto por Jezabel, será que ele não poderia manter ele mais um tempo ali? Ou mandar para um lugar que tinha mais fartura? Deus ele não mandou Elias lá para a casa dessa viúva porque ele precisava da viúva para sustentar o profeta. Não, queridos. Ele mandou ele lá porque a viúva com seu filho precisava de socorro. E se ela não tivesse ouvido, teria resolvido o problema dela e do filho? A questão é que por muitas vezes Deus vai nos pedir algo para provar nossa fé. E por muitas vezes estamos tão agarrados em coisas pequenas, em coisas insignificantes, que não... Você acha que Deus precisa do teu pouco? Não, Ele não precisa. Ele só quer que você solte. Assim como Agar no deserto, que soltasse o cântaro, porque ele ia dar para ela uma fonte de água. Por muitas vezes nos agarramos ao cântaro com tanta força e perdemos um manancial de água viva. Eu não sei o que foi que Deus pediu para você fazer, para você soltar. Deus, quando chama os seus, Ele alimenta. Ele não precisava daquele alimento que a viúva tinha para oferecer para o profeta. Mas ali, Deus sempre prova a nossa fé. E é o que Ele estava fazendo com aquela mulher. Provando a fé dela, para depois vir o milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sempre vai nos provar a fé. Porque é quando cremos nele, quando acreditamos que ele pode fazer, que ele é Deus, que para ele não tem impossível, é que ele nos tira do sufoco. E tem coisas que é só ele que pode fazer. Você pode bater em todas as portas, mas o que é para Deus fazer, ele não permite que ninguém ponha a mão. Porque a honra, a glória e o louvor são para ele. Por muitas vezes Deus permite que pessoas nos ajudem, que pessoas abram a mão. E o que fazemos? Meu, como fulano é maravilhoso. Meu, que pessoa do bem.
Você já imaginou, querido, se Elias parasse e começasse a adorar os corvos porque estavam trazendo alimento? Que caos! Mas ele entendia que os corvos traziam. Mas o louvor sempre foi para Deus. E é isso que Deus quer. Que você entenda que tem coisas que Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer da forma que Ele quer. Ele vai trazer da forma que Ele achar melhor. Você só tem que receber da forma que vier. Porque Ele sabe de tudo que acontece. Ele vê o que você não vê, Ele ouve conversas que você não ouve. Por muitas vezes pessoas nos ajudam e depois fazem questão de dizer: fui eu que ajudei, fui eu que fiz isso. Já recebeu o galardão aqui na terra. É lastimável. Mas o que mais tem é ser humano buscando glória para si próprio, querendo se promover, querendo buscar glória, honra para si próprio. Se tudo vem de Deus, tudo que existe foi criado pelas mãos dele. O ouro, a prata são dele. Se ele quiser, ele te dá, mas ele também pode tirar. Está na hora de parar de dar glória para homem, de exaltar homens, de botar corvo no pedestal. Por muitas vezes Deus usa o improvável para nos abençoar. Se Elias não fosse um homem que tivesse visão de Deus, talvez ele chegasse, ele visse aquela mulher ali, o que ele ia fazer? Ah, Deus, mas me mandou aqui, né? Essa mulher tem menos do que eu. Mas não, ele viu que Deus queria manifestar o poder, a glória dele naquele lugar. E a farinha que estava para se acabar, o azeite que já estava no fim, se multiplicou por todos os dias até que a chuva veio. Outro exemplo, a viúva que procurou um profeta, que queriam levar, os credores queriam levar os seus filhos como pagamento pela dívida, porque o marido morreu e ficou uma grande dívida. O profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Eu tenho apenas uma botija com um pouco de azeite. Deus quer usar o pouco que você tem. Deus quer usar o pouco que você tem. Não é com grandes quantias, não. Deus quer multiplicar o que você já tem. É o que está nas tuas mãos que Deus vai usar para te abençoar. Não adianta você querer fazer do teu jeito, bater em portas que Deus já fechou para você, achando que é com teu esforço, que é com as tuas próprias mãos. A tua parte você tem que fazer sim, mas fazer aquilo que Deus já mandou você fazer. Diga sim para Jesus. E o mais, Ele vai cuidar. Você precisa crer. Dizer para Ele: sim, Jesus, eu creio. Eu acredito, eu recebo aquilo que vem de Ti. E eu vou esperar na Tua palavra, porque eu sei que ela é fiel para se cumprir. Eu não vou mais duvidar. Porque quando você coloca a tua fé em ação, automaticamente as portas se abrem. Deus entra em ação.
E hoje Ele vem em socorro da tua vida para te salvar, para tirar você dessa angústia, para tirar você dessas preocupações que não tem deixado dormir, que você já nem descansa mais. Você levanta, você deita, você dorme, você acorda e a preocupação continua ali. Fé é uma palavra tão pequena, mas com impacto tão grande, queridos. Entenda que Deus não precisa de grandes coisas para fazer milagre. Deus não precisa do teu muito. Ele só precisa da tua fé. Aquele mesmo que multiplicou pães e peixes para aquela multidão se alimentar. E ainda sobejaram que sobrou muitos cestos, que foi recolhido. Deus, Ele não desperdiça nada. Ele usa ao nosso favor. Deus conhece o nosso amanhã. Para de se preocupar. Enquanto você se preocupa com o que vai ser amanhã, você não faz o que é de hoje. O que vai mudar essa tua preocupação? O dia de amanhã pertence a Deus. Você precisa hoje plantar a semente. Não ficar pensando se amanhã vai dar fruto se você nem plantou a semente hoje. Deus é que rega, dá o crescimento. Você só precisa plantar. Planta fé, planta esperança, planta vida. Deus fala agora que tem pessoas que servem a Deus, mas estão no meio de pessoas ímpias, que estão olhando para você e estão dizendo: como assim que você prega um Deus que faz? Um Deus que faz milagres, um Deus que até levanta mortos, mas não crê que pode fazer na tua vida? Que tipo de Deus você tem apresentado para a tua família? Como você quer ganhar os teus para Jesus se você não dá testemunho de bom cristão? Você não tem fé. Você fala que Jesus faz, mas quando é na tua vida você simplesmente se desespera. É através do teu testemunho que eles vão aceitar esse Deus. É vendo a tua fé em ação nesse Deus que faz todas as coisas. É que eles vão vir para Jesus porque eles vão querer esse Deus que você serve. Esse Deus que faz, do nada Ele faz existir. Que faz mar vermelho abrir ao meio. Que faz alguém andar sobre as águas. Ah, queridos, se você entendesse o tamanho do teu Deus e o que essa palavrinha tão pequena chamada fé pode fazer quando colocada em ação. A palavra é bem clara. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: passa para o lado de cá. E assim fará. Que Deus é esse? Que move céus e terra para te abençoar. E me trouxe aqui para te alertar, para te dizer que você precisa colocar a tua fé em ação. Fé. Você precisa colocar a tua fé em ação, exercitar a tua fé no teu Deus. Muitos crerão no Senhor através da tua fé, da tua decisão de crer em Deus. Amém, queridos?